colegas que estão lá ainda na recepção, se alguém tiver condições de avisá-los, que estaremos iniciando. Eu gostaria de convidar o Dr. Carlos Campos, presidente da ANANT, para fazer parte da nossa mesa de abertura. Ok? Mário Bonciani, vice-presidente, para que a gente possa dar início às nossas atividades, à nossa programação. Certamente nós devemos ter algumas pessoas chegando um pouquinho mais, porque eu acho que, como eu não sou de São Paulo, mas pelo que eu vejo, a chegada aqui com o trânsito não é tão fácil assim, né? Pelo que a gente observa. João, por favor, diretor administrativo também, fazendo favor para que faça parte da nossa mesa. Bom dia a todos os presentes aqui nesse 7º Fórum Presença ANANT. É um prazer estar aqui com todos vocês novamente. Lembrando que ontem tive em um local onde foi a primeira vez o nosso fórum, foi no Braston, no Brasilton Hotel, e que foi uma ideia, na época, do professor Hudson, e que isso tornou-se, então, uma realidade dentro da ANANT e que todo ano realmente irá acontecer esse fórum para que, no momento do fórum, hoje no fórum, possamos, como um fechamento do ano sobre as atividades científicas ou não, ou institucionais da ANANT, que possam ser discutidas com todos os colegas. Esse ano, tem 6 meses que nós assumimos a presidência da ANANT, e em função de algumas questões administrativas internas mesmo da ANANT, e até de tempo e abertura de novas federadas, enfim, houve uma dificuldade na divulgação que foi feita somente através do nosso portal, e em função disso também até de logística, não sei, a questão até da localização do hotel, alguém está me dizendo agora pela manhã, mas eu acredito que São Paulo é uma cidade grande, mas que acho que a questão de localização não é o problema, enfim. E que o fórum começou com 400 pessoas, 420 pessoas, passou para 380, depois foi 250, e o último ano, acho que em torno de 290 pessoas. Enfim, não sei se é sazonalidade, enfim, isso interfere, é claro, no ânimo, não, mas na vontade nossa explícita de que isso possa mudar nos próximos e que isso não deve acontecer, mesmo porque é um fórum dirigido a todos os associados. Talvez esse ano, não sei nos outros anos se houve isso, estou vendo, parece que veio chegar o Arlindo, chegou agora há pouco, depois eu perguntar para o Arlindo, sobre a questão de quem participa ou não do fórum, só associados, adimplentes ou não, e isso teve também na internet algo em torno de 150 inscrições, mas acredito que também tenha havido essa questão da adimplência também das pessoas. E, enfim, então, vou tentar mudar. Mas, de qualquer forma, fico feliz de, pelo menos, ter a realização desse fórum, e amanhã, o dia todo, estaremos fazendo uma reunião com o Conselho Deliberativo da ANANT, que é a diretoria plena e os presidentes federadas, e trazer algumas novidades para as pessoas que vão participar amanhã e acrescentar para vocês que nós, recentemente, a ANANT, uma felicidade, está informando a todos vocês que 2 federadas do Brasil foram instaladas, uma no Acre e outra no estado do Tocantins, recentemente, fazendo parte aí da nossa plataforma de gestão de 2007-2010. Os 2 presidentes uma presidente, a doutora Gene, do Acre, está presente, e também do Tocantins, o doutor Bernardo, está presente aqui. É um motivo de orgulho para nós ter mais 2 estados participando aí da nossa associação. Para o ano que vem, então fica Roraima e o Amapá, para que aí sim encerraremos então a instalação das federadas em nosso país. Eu preparei uma fala, e também bem rápida, e o tema escolhido foi Perspectivas do Médico do Trabalho, Novos Rumos, Como Fazer a Diferença. Por favor.
Acho que eu vou para o púlpito, fica mais fácil, né? Surrey. Vocês querem desfazer a mesa? Pode ficar dessa forma mesmo? Tá tranquilo, né? Tá tranquilo. O próximo, por favor. Aliás, antes do próximo, pode deixar essa frase, mas eu queria, desculpe, fazer alguns agradecimentos às pessoas que nos auxiliaram na realização desse evento, começando pelo nosso diretor científico, Dr. Zurrey Rander, e a nossa diretoria de núcleo executivo, a nossa secretária Cíntia, que ainda está só na secretaria da ANANT, ainda não tem o seu auxiliar ainda, por questões até econômicas e financeiras ainda, e principalmente a Sanofi Pasteur, que é uma nossa parceira, já foi uma parceira de há muito tempo, e que esse ano conseguimos, a questão de 2 ou 3 meses atrás, 2 meses atrás, uma parceria mais efetiva com o laboratório. Eu sempre dizia e disse para a direção que a ANANT não tinha pudor nenhum de ter uma parceria com o laboratório, desde que essa parceria ela fosse de uma forma ética e bem centrada na questão científica da nossa especialidade. E isso realmente abriu um horizonte muito maior para os associados, para a própria ANANT, em função até de que teremos parcerias futuras até com investigações científicas e juntamente com esse laboratório. Então, eu quero agradecer neste momento de público para a Sanofi Pasteur, que será então uma parceira, já está sendo uma parceira da ANANT e que foi muito bem recebida em São Paulo, na sua diretoria, para que pudéssemos fazer essa parceria. E quando eu escolhi, então, esse tema para falar sobre a perspectiva do médico-trabalho, como fazer diferença, quais são os rumos, eu lembrei dessa frase de Proust, e que diz que a verdadeira viagem de descoberta não consiste em sair à procura de novas paisagens, mas em possuir novos olhos. A paisagem nós temos, e ela existe em nosso país há muito tempo, principalmente os colegas que há bastante tempo labutam na medicina do trabalho. Próximo sou eu. E lembro que em 2004, no congresso em Goiânia, já preparando para o congresso, teve uma matéria no nosso jornal em que eu mesmo falava sobre uma abordagem contemporânea da medicina do trabalho. E nessa época, pediram que eu não clicasse. Fica melhor eu falar o próximo, por favor? Vamos lá. E nessa época, próximo, eu já dizia que sobre a competência e a qualidade da atenção, do atendimento à saúde dos trabalhadores, dizia também da preocupação com o bem-estar dos cidadãos brasileiros, incluído, é claro, os trabalhadores. O próximo. Eu dizia também sobre a questão da competência do médico de trabalho, que ela extrapolava o âmbito tradicional da prática médica, ou seja, o consultório. Continuamos a achar que realmente extrapola, mas hoje, numa reflexão, principalmente na fala de Proust, que nós temos essas paisagens, que nós podemos mudar essa paisagem, os olhos dessa paisagem. E, então, no início desses 6 primeiros meses na presidência da ANANT, eu tenho falado para alguns colegas e algumas jornadas, começando em Curitiba, depois eu fui para o Ceará, Rio Grande do Sul e agora, recentemente, Buenos Aires. A mesma fala que eu estou dizendo para vocês foi o que nós dissemos nessas quatro oportunidades. Tanto que em Buenos Aires, numa mesa sobre essa questão do exercício da profissão do médico de trabalho, muito elogiado, dizendo que nós esquecemos de algum momento de ser médicos enquanto médico de trabalho e que isso teria que haver uma mudança interna, seria fazer uma diferença com essa mudança.
Então, hoje, eu retiro então, a palavra extrapola e dizer que, realmente, o consultório médico, o consultório, ou na fábrica, ou no consultório seu, esse tem que ser muito lembrado, e aonde nós vamos fazer também a diferença, é claro, não esquecendo o coletivo dos trabalhadores, a atenção no coletivo dos trabalhadores, extrapolando aí sim, então, a gestão, a questão do consultório. Dizia também naquela época que nós tínhamos que romper a fronteira e o médico do trabalho teria que ser um pesquisador, e que a medicina do trabalho, ela vivia um momento especial, como vive até hoje. Esse momento especial, naquela época, era do reconhecimento da nossa especialidade no meio médico do trabalho, como também no meio da medicina do trabalho, na medicina brasileira e nos outros atores sociais envolvidos, empregadores, empregados. E aí era um chamamento à sociedade para dizer o que era essa medicina do trabalho. Próximo, por favor. Próximo. E aí eu fui ver, mas o que é diferença no dicionário? E diferença tem toda essa nominação, essa denominação, e que eu escolhi entre tudo que o dicionário nos mostrou. O próximo, por favor, que seria, então, a diferença seria a transformação, a alteração e realmente a mudança. Essa é a diferença que nós temos que fazer em medicina do trabalho. Esse é o novo rumo que a gente entende que a medicina do trabalho tem que ter. O próximo, por favor. Mas aí a gente pergunta, o próximo. Próximo. Qual que é a medicina do trabalho que nós estamos falando para vocês agora? Essa medicina do trabalho? Qual é essa medicina do trabalho? É essa de 40, ou 50, ou 30, ou 20, ou 15, ou 3 anos atrás? O próximo. E aí eu tenho que dizer para vocês sobre isso, foi abordado no Congresso de Vitória, muito rapidamente, por 2 oportunidades, pela professora Elizabeth Mendes, Elizabeth Dias, e muito bem sobre esse artigo que foi publicado em 2005 pela Fiocruz, e que os 2 autores, Fadel e o outro autor, fazia esse questionamento: medicina do trabalho, uma subciência ou subserviência? Tentando fazer uma abordagem epistemológica da própria profissão, e com isso chamou a atenção de quem leu. Algumas pessoas leram, outras pessoas não, e na época eu tive a oportunidade de ler isso aí, e realmente conheço, inclusive, Fadel, trabalhei com o Fadel no Ministério da Saúde, no início da Renasce aqui no nosso país, e comecei a entender o porquê desse artigo. O próximo, por favor. E que me permitem, algumas coisas eu tirei, e falava que o resumo do artigo seria que, no contexto de uma mudança de paradigma das políticas dirigidas às relações saúde-trabalho, a partir do advento do Sistema Único de Saúde. E era em função disso, da inserção, então, da saúde trabalhador no Sistema Único de Saúde. Conclui-se pela interpretação de que a medicina do trabalho não atende aos postulados éticos e científicos que se requer historicamente da medicina e de suas especialidades médicas, entendendo aquela como prática subserviente a outras variáveis hegemônicas e não científicas. O próximo. Isso quer dizer que ocorre que, no caso da subciência dita medicina do trabalho, o paradigma da cura e do bem como ato finalístico da medicina é violado, peremptoriamente violado. Esse pode ser o calcanhar de Aquiles da abordagem epistemológica e da sua competência no tocante à medicina e ciência. Essa é a nossa discussão. É o que discutia. Médico do trabalho não cura. E médico do trabalho, então, porque não cura, a medicina do trabalho é subciência, ela não é medicina. Aí eu pergunto, radiologia também cura? E aí, enfim, nesse contexto, cada um tem o seu direito de dizer. Mas, para nós, médico do trabalho, eu acho que foi uma chamada. O próximo, por favor. Em que o ato médico da medicina do trabalho configura-se, portanto, em ato de intermediador, filtrante, de avaliação da aptidão do trabalhador para seguir ou não a sua jornada, ou de se o paciente deve ou não realmente ir ao verdadeiro médico. Ao médico do trabalho caberá outro tipo de ato finalístico, o de avaliar se há condições para a manutenção da força do trabalho na linha de produção. Em última instância, não parece haver qualquer proximidade com o objetivo da medicina, com o objeto da medicina-ciência. Será, então, uma fraude a medicina do trabalho como subciência médica? Sim ou não? Como diminuir epistemologicamente esta questão? Cabe a nós, então, e caberia, na época, à sociedade falar alguma coisa. Não foi falada, mas, de repente, ficou
E foi lembrado, muito bem lembrado. E no meu discurso eu lembrava disso, e foi coincidentemente que a professora Elizabeth, então, abordou esse tema e dizendo, e foi as palavras lindas até, que me emocionei muito quando ela falou sobre esse tema, o próximo. E aí, então, ele disse que então, nós somos os médicos subservientes, o próximo, só esse, somos subservientes ou não, e coincidentemente, em 2005, isso saiu na revista Capital, Carta Capital, e essa capa foi em 2005 também, juntamente Pobre Brasil, mas o Pobre Brasil não era a questão, é uma questão econômica. Mas a gente vê aqui alguém vendendo exame admissional, foto, audiometria, enfim, ali perto da Praça da Sé, em São Paulo, e isso, então, era uma questão. Isso é uma prática, não estou dizendo que quem está aqui que tem essa prática, mas que, de repente, essa é uma prática que vem acontecendo no nosso país. E ontem mesmo, na reunião que tivemos, alguns dos presidentes federadas lamentou o que está acontecendo na medicina do trabalho hoje no Brasil e que nós temos que mudar, nós temos que fazer a diferença na mudança. Então, essa medicina do trabalho, o próximo. É isso que nós queremos, esse médico, o próximo, por favor. Esse é o médico do trabalho, que o próximo, o próximo. Não queremos esse médico todo poderoso, enfim, mas pelo menos, quando eu falo nessa fotografia, que pelo menos o nosso médico do trabalho hoje não tenha pelo menos um medo do computador, porque nós precisamos deles principalmente para acessarmos, e quando tiver nesse país banda larga no Brasil inteiro, que podemos ter as presenças, os eventos não presenciais, enfim. Esse é o método de trabalho que nós esperamos, enfim, isso é uma questão que nós temos que, para fazer diferença, o próximo, para fazer diferença, temos que olhar muito. Mas essa é a medicina do trabalho que eu estou dizendo para vocês, essa é a medicina do trabalho, essa é a que nós temos que realmente estar praticando do dia a dia. É a especialidade que lida com as relações entre os homens e as mulheres trabalhadores e seu trabalho, visando não somente a prevenção dos acidentes, das doenças relacionadas ao trabalho, mas a promoção da saúde e qualidade de vida. Eu coloquei isso, essa frase da professora Elizabeth, porque quando eu falo que extrapolava o consultório, eu estou voltando ao consultório. E é exatamente no consultório que nós vamos fazer isso aqui, esse final. Promover a saúde, hoje vocês vão ter fala sobre promoção de saúde. Então, é exatamente aqui que nós podemos fazer, simplesmente, é simples mesmo, uma questão simples de fazer a diferença enquanto médico do trabalho. O próximo, por favor. Porque aí, também numa modelagem feita no trabalho, nesse trabalho pelo SEANT, conclui-se que a medicina do trabalho ela agrega valor social. E esse valor social é traduzido em saúde e qualidade para os trabalhadores. É uma modelagem que todos conhecem e que isso nós temos, essa agregação da questão sociotécnica, inclusive, não podemos esquecer jamais que numa atividade do trabalhador, a questão sociotécnica. E essa questão sociotécnica ela não pode ser, então, dicotomizada. E a promoção de saúde e a qualidade de vida está inserida nesse contexto. O próximo, por favor. O cenário, próximo. O cenário todos conhecem. Eu separei esse cenário mais com relação às organizações, e aí lembrando de Luiz de Devoto, quando dizia que a Clínica de Lavoro, o nome vinha em função de que quem está doente é o trabalho, e o trabalhador, é claro, quem está doente é o trabalho, e por isso que chama Clínica de Lavoro, em Milão, e dizendo que hoje existe essa doença grave das organizações, ou seja, primeiro a perda de conhecimento, a insatisfação dos próprios colaboradores, dos trabalhadores, e uma visão crítica da comunidade. O primeiro, por favor. E aí tem uma frase do Greenspan, próximo, em que diz que nós nos transformamos em uma economia baseada no conhecimento, fortemente sustentada por um processo de educação e treinamento contínuo. Isso vem de encontro, essa frase não é de agora, uma frase de uns 5 ou 6 anos atrás, mas esse novo século, o século XXI, realmente é o século do conhecimento. E essa é uma forma também de fazermos a diferença, e as organizações também. Próximo, por favor. E na insatisfação dos trabalhadores, a gente vê, se a saúde dos colaboradores não está bem, pode ter certeza que haverá uma perda da competitividade dessa empresa, com certeza. Próximo. E a comunidade hoje não adianta, ela está cobrando. Quem consome hoje cobra das pessoas. Diz que não vai existir empresa excelente, empresarialmente, se não for também excelente em questão de saúde, meio ambiente, segurança, e eu acrescentaria que consumo. O próximo, por favor. Então, esse é um cenário que não vou perder mais tempo. Próximo, por favor. E um quadro brasileiro, a gente vê que realmente, felizmente, o próximo, existe, agora, recentemente, houve uma diminuição de quase 20%, então, das doenças
do trabalho aqui no Brasil, em função de algumas mudanças e da própria política implantada e implementada pelo governo. É uma questão de saúde pública, realmente, a saúde, o trabalho hoje no Brasil, felizmente, é claro, com alguns ajustes, principalmente com o advento da Renast e dessa intersetorialidade, dessa transversalização de gestão que existe hoje entre os ministérios. O próximo. Esse também, então, como fazer a diferença? O próximo. Qual que é o rumo que nós temos que tomar, qual que é a diferença, qual que é a área, o campo de atuação. Eu vou passar bem rápido, que isso está no nosso site. Próximo, a questão das competências do meio de trabalho, aonde ele está inserido. Ele está inserido em que contexto? Vários contextos. A gente discutia ontem até que na formação, na pós-graduação do meio de trabalho, é extremamente difícil hoje para os formadores, o aparelho formador, está, inclusive, repassando tudo isso durante um curso de especialização. E aí a gente discute, vai ter uma discussão próxima, não tem uma mesa de discussão. Será que, então, com 360 horas, ou 1.000 horas, ou 1.500 horas, consegue passar essa competência para o meio de trabalho? Enfim, próximo. Próximo. Pode fazendo. Isso aqui é do professor René também, próximo. Que a gente, quando o médico trabalha, está diante de um trabalhador, pode o próximo, até aqui, quando chegar aqui. A gente vê que o estado de saúde, o próximo, tem um último aqui, a gente vê que nessa modelagem também apresenta diversas formas e variantes de onde pode originar a saúde ou a doença do trabalhador. E exatamente nesse contexto que nós, médicos de trabalho, estamos inseridos, e exatamente em todo esse contexto que devemos estar atuando. Eu estou terminando. O próximo, por favor. E até para validar o que foi falado pelo professor René em alguma oportunidade, que isso aí é um slide dele que eu copiei, a gente lembra que Lalonde, conversando em todos os locais hoje, que eu estou dizendo Lalonde, em 1970, eles chegam com a conclusão que os determinantes da morbidade, da mortalidade das pessoas são esses 4 itens. Primeiro, o ambiente onde se vive e trabalha. Segundo, seria hábitos e estilo de vida, hereditariedade, acesso a serviços de saúde. Ora, veja bem os 2 primeiros itens, e esse nós estamos inseridos nesse contexto. Por que não podemos fazer a diferença como médico de trabalho exatamente nesse momento? Próximo. E aí, na Conferência Internacional, em 1936, prescreveram algumas ações para que pudesse mudar aquele quadro de mortalidade. E isso aqui é um slide que não é meu também, do Mário, Mário Ferreira, e que disse o seguinte: lá nas prescrições, falava, você tem que elaborar e implementar políticas saudáveis. No Brasil nós temos tudo isso, no mundo inteiro nós temos CLT, NR, instrução normativa, criação de ambientes favoráveis à saúde, nós temos PPRA, PCMAT, PCMSO, NR17, enfim, para que possa ter esses ambientes saudáveis. Um reforço da ação comunitária, ou seja, a CIPA, Comitê de Ergonomia, comitês de fábrica, reorientação do sistema de saúde. Hoje nós temos, então, o PCMSO, o SESMIT, os serviços médicos privados, enfim. E, finalmente, o desenvolvimento de habilidades pessoais, ou seja, através do exame periódico promotor da saúde e grupos de intervenção multidisciplinar. Olha só que começa, então, a funilar para aquela vigilância à saúde do trabalhador do ponto de vista individual. É claro, não esquecendo do coletivo. Próximo, por favor. E aí, também, 86 diz que a promoção de saúde é definida como capacitação, processo de capacitação e participação da comunidade para atuar na sua melhoria da sua qualidade de vida. E aí é onde também podemos transformar, podemos mudar, podemos fazer a diferença de capacitar as pessoas que estão diante da gente, o trabalhador em si, e que ele pode ser um fator multiplicador para a sua família, para a sua comunidade, para que possa melhorar essa qualidade de vida. Próximo, por favor. E a necessidade de investimento, então, na promoção da saúde. Hoje nós sabemos que no Brasil, morre dos 20 aos 50 anos, nessa população economicamente ativa, e principalmente de hipertensão arterial, acidente de trabalho, doença profissional, diabetes, infarto e AVC. Olha, aonde estamos de novo? Acidente de trabalho, doenças profissionais. Somos, então, responsáveis por 26 milhões de trabalhadores, em tese, que têm a carteira assinada, e mais 26 que não têm carteira assinada, quase 60 milhões de trabalhadores que estão aí e que podemos fazer a diferença realmente em cima dessas questões. O próximo. Fazendo o quê? E aí também, isso é da epidemiologia, isso é da promoção da saúde, diminuir, então, investir no prolongamento da vida através da questão da morbidade. Então, se tem uma morbidade de 60 anos ou 70 anos, vamos prolongar essa morbidade. Ou seja, mais 5, ou mais 7, ou mais 10 anos que podemos
passar para esse trabalhador, que ele possa ter a mobilidade dele adiantada, enfim, isso nós estamos fazendo, promoção da saúde e qualidade de vida dele. O próximo. Próximo. O que se espera, o próximo, então, próximo até embaixo. O que nós esperamos, então, que o médico trabalhe na hora do seu consultório, na hora que estiver na fábrica, na hora do seu exame, como examinador. O médico examinador, ele pode, se for pura e simplesmente examinador, estar fazendo isso, uma promoção de saúde. Não simplesmente ser aquele médico examinador de fazer carteirinha de saúde, como a gente vê por aí. É rastrear, realmente, se a pessoa precocemente as doenças, o próprio PSME só solicita isso, aconselhar, então, aquele trabalhador a incentivar a adoção do trabalhador de melhor qualidade de vida e, finalmente, fazer uma coisa que, normalmente, o brasileiro não faz, que é a quimioprofilaxia. Isso é uma diferença, essa é uma forma. E metodologia utilizada para isso. Próximo, por favor. A metodologia utilizada é a medicina baseada em evidências. Próximo. E nela, hoje, a ANANT já participa desse processo, com a AMB, no projeto de diretrizes, com vários projetos, inicialmente, então, com o LERDOT, com a avaliação da capacidade, com a PAIR, e ontem eu conversei sobre saúde mental no trabalho. Vamos usar essa metodologia ou outra metodologia que o médico, o colega, achar que deve estar utilizando. Próximo, acho que Renê, o Zurré, estou terminando. Próximo. Próximo. Isso foi um questionamento que foi feito num curso próximo, em Vitória, em que a Ana e o Mário Ferreira, ele fala sobre essas questões, e achei interessantíssimo, acho que tem mais um aqui, e que deixa isso para vocês como reflexão. Qual que é a participação nossa na gestão da promoção da saúde dos trabalhadores? Quais são os procedimentos que nós podemos fazer na empresa para promover saúde? Quais são os critérios metodológicos, já falamos? Qual a necessidade de inserir, da inter ou transdisciplinaridade para promover a saúde? Acho que tem mais um, por favor. Próximo. E prevenir acidente e doença ao trabalho é o máximo que o médico do trabalho pode incorporar na sua prática médica? Não, não é só isso. Então, é realmente a promoção. Próximo. Próximo. Eu disse no meu discurso, é bem rápido, é só para as 3 slides para terminar, este é o momento de tomada de decisão de todos nós, onde poderemos mostrar e demonstrar à sociedade, principalmente ao meio médico, os nossos conhecimentos, as nossas habilidades e as nossas verdadeiras competências no exercício da profissão do médico trabalho e a sua convivência com as diversas disciplinas. Próximo. Também dizia que, para os que persistem em continuar agindo sob essa visão parcial e fragmentada na execução das ações de proteção e promoção da saúde do trabalhador, tanto no procedimento quanto na interdisciplinaridade, realmente, dessa forma, poderão ser taxados de meio de trabalho tradicionais ou de subciência ou de subserviência da medicina do trabalho. Próximo. 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 E a ANANT, aí realmente não vai dar tempo, porque nós temos todo um processo para dizer para vocês. A ANANT, com a sua plataforma, são 10, está explicitada no nosso portal. A gente está tentando contribuir com essa mudança, com essa transformação, com todos esses 10 itens que nós passamos para todos vocês. Em 6 meses já conseguimos fazer grandes avanços e que, com o decorrer do fórum, nós vamos passar para vocês. Pessoal, eu agradeço, eu acho que eu passei dos 30 minutos, desculpa, Zurré, mas é importante esse chamamento para todos os colegas. É simples fazermos, é simples realmente ter outros olhos para a gente transformar, mudar, e que a medicina do trabalho brasileira realmente ela faça algo pelo trabalhador e que seja respeitada como deve ser respeitada. Muito obrigado. Obrigado, Carlos, pela exposição, a mensagem que vem para a ANANT. Agora, eu queria que a gente já passasse, né, passasse já o nosso painel. Nós estamos aqui, eu acho que é uma reunião, eu acho que não é nenhum seminário. Eu acho que nós temos que considerar hoje como uma reunião de trabalho entre todos nós que estamos associados da ANANT. Eu acho que é a oportunidade de nós debatermos e apresentarmos ideias. Eu acho que o ponto principal, quando se faz o fórum da presença ANANT, é que a gente abra realmente esta oportunidade de nós atualizarmos ou trazermos ideias, trazermos dúvidas e que possamos dar encaminhamento durante o nosso período de trabalho, posterior às próprias comissões técnicas, às comissões ou às diretorias específicas. Então, eu acho que este é o objetivo, este é o ponto, este é o foco, né, que nós devemos estar trabalhando hoje com alguns temas. Nós procuramos colocar alguns temas, um tema de grande
discussão que ainda persiste, que é o nosso primeiro painel, e, logicamente, não poderíamos deixar de discutir ainda com os senhores a questão da formação, da preparação do médico, a questão dos requisitos legais que hoje tem para a preparação, para a formação do médico do trabalho, que é o nosso segundo painel. Temos aí alguns temas que a gente chamou de temas de fronteira, que alguns temas são temas que ainda, ou que vêm se discutindo, ou tem alguns temas ainda que, mesmo que se perceba a importância dele, ele não é um tema tão presente nas nossas discussões, mas são temas com dúvidas, que a gente observa com alguns colegas, em alguns estados, em alguns setores, algumas dúvidas de como encaminhá-los. Essa foi a ideia de nós trazermos esse temário deste fórum. Então, nós gostaríamos de deixar aqui, agradecer a presença de vocês e dizer o seguinte: eu acho que o espaço é de vocês. Eu acho que este é o momento de nós discutirmos, de trazermos ideias, sugestões, inclusive críticas, né? Eu acho que a associação é nossa e nós temos que estar presentes, estar contribuindo com as sugestões, com as críticas, com as propostas que vierem durante os trabalhos de hoje. Agradeço ao Mário, ao João, ao Carlos, né, pela nossa abertura, e aí nós passamos já imediatamente ao nosso painel, e eu gostaria de convidar o Dr. Arlindo, nosso ex-diretor científico, foi diretor científico da gestão anterior, para vir coordenar, agradecer que ele aceitou o convite, né, que a gente fez agora com ele, para que ele pudesse coordenar, que os senhores devem ter na programação, que a coordenação dessa mesa estava sob a responsabilidade do professor René Mendes. Mas, infelizmente, o professor René, desde ontem à noite, está acometido de uma virose que está sendo investigada, e é um quadro que ele não está em condições de sair de casa, já nos passou ontem, eu fiz um contato ontem à noite, e hoje de manhã, agora de manhã, ele estava esperando que tivesse uma melhora para poder estar aqui presente conosco. Mas, infelizmente, o René ainda não está bem e pediu desculpas, e se ele tiver ainda condições, ele dá um jeito de passar por aqui, pelo fórum, para cumprimentar a todos que estão por aqui. Então, eu queria agradecer ao Arlindo pela gentileza de nos aceitar, de coordenar essa mesa, e para nós é uma honra tê-lo aqui com a gente, pelo seu brilhante trabalho que você fez na gestão como diretor científico na gestão anterior. Obrigado, Arlindo. Ok. Muito obrigado aí pelo convite, fui pego de surpresa, e aí resolvi interromper momentaneamente meu recesso aí de 6 meses, né, das atividades aí na ANANT e outras instituições, estou me dedicando a outras atividades, mas já que eu estou aqui, né, vamos tocar a bola para frente. Então, nós teremos então esse primeiro painel, cujo tema será Nexo Técnico Epidemiológico como instrumento para a prática da medicina, o que esperar do médico do trabalho. Então, eu convido a Ederli Marialva de Azevedo Leão, do INSS de São Paulo, para compor a mesa, juntamente com os dois debatedores, o Paulo Reis, colega da Bahia, e o Mário Bonciani, colega aqui de São Paulo. Bom, nós teremos, então, nesse painel, né, cerca de 40 minutos, se pudesse ser um pouquinho menos, seria bom, para que a gente possa, na verdade, como o Zurré colocou agora, né, discutir esse tema, que é o tema atual, contemporâneo, e que necessita efetivamente, a ANANT necessita da opinião de vocês. A diretoria já se reuniu num determinado momento, deverá amanhã também se reunir para discutir esse assunto, mas a expectativa, certamente, da diretoria é que nós aqui, hoje, levemos sugestões, propostas, para que amanhã, na reunião da diretoria do Conselho Deliberativo da Sociedade, haja uma evolução, e se for até o caso, algum posicionamento da ANANT. Então, é essa a ideia, tá? Então, por isso que eu estou aqui atendendo aí até a orientação da coordenação,
criar realmente um espaço muito grande para debate, e essa parte conceitual a gente passaria no menor espaço de tempo possível, para depois, até às 11 horas, impreterivelmente nós terminaremos às 11 horas, fazermos o debate e trazer proposições. Foi até a finalidade. Eu vim aqui, basicamente, estou indo e voltando hoje, porque a gente precisa avançar. Tem novidades, né? Recentemente, no dia 23, já saiu uma nova portaria com alguns esclarecimentos sobre FAP, que certamente a nossa convidada do INSS, Ederli Maria Alva de Azevedo, deverá comentar hoje. Eu passo então, Ederli, e sucesso na sua apresentação. Bom dia a todos. Eu queria pedir desculpa que eu estou um pouco afônica, acho que tanto falar do nexo técnico. Tá? Minha garganta já está indo para o espaço. Ontem nós passamos o dia, o doutor Supino, fazendo palestra sobre o nexo lá em São João da Boa Vista. E eu queria agradecer, é um prazer muito grande estar aqui, queria agradecer o doutor Mário, o doutor Zoé e o doutor Grimaldi, que foram os meus contatos aqui, pela oportunidade. Eu acho que vocês sabem bastante já sobre o nexo técnico, né? Mas a gente nunca cansa de aprender, né? Sempre tem novidades. Eu vou tentar falar 40 minutos, eu já estava achando pouco, você está pedindo para eu falar menos ainda. Vou tentar ser o mais breve possível e vou dar alguns conceitos, né? Não vou entrar na metodologia, eu não sou a mãe da criança, vocês brigam com quem direito é, porque a metodologia é meio complicada, difícil, mas a gente sabe que ela é confiável, né? Nós já tivemos uma discussão sobre a metodologia aqui há cerca de 2 meses, né, com a NANT, onde o Paulo, que seria o pai da criança, explicou, se justificou, né? Então, não vou entrar na metodologia, mas na parte conceitual. Eu que toco aqui. Qual que é o botãozinho que eu aperto? Passa para mim? Bom, o porquê do nexo técnico epidemiológico, né? Por que ele está aí na praça e o porquê que isso daí está sobre a responsabilidade do Ministério da Previdência. Bom, eu sou supervisora médica pericial atualmente, eu atuo como assessora da Gerência Regional de São Paulo e eu faço parte da Comissão Interministerial de Acompanhamento e Avaliação do Nexo Técnico Epidemiológico. Depois eu vou falar um pouquinho da comissão. Bom, dentro da Política Nacional de Saúde do Trabalhador, que é uma responsabilidade do governo e da sociedade, né, que são ações do governo e da sociedade, como eu disse, né, com a finalidade de promover a qualidade de vida no trabalho, certo? Dentro das ações que coube, porque, como do conhecimento de vocês, né, existiu uma Conferência Nacional do Estado Trabalhador, onde participaram todos os Ministérios do Trabalho, da Saúde, da Previdência Social, e foi tirado um documento e coube algumas ações para a Previdência Social. Dentre as ações da Previdência Social, uma delas é o FAP, que no bojo do FAP aconteceu o nexo técnico epidemiológico. Então, qual que era a função, o que coube a Previdência Social nessa política nacional do governo, né? Estabelecer uma política tributária que privilegie as empresas com menores índices de doenças de acidente de trabalho, ou seja, uma flexibilização tributária do acidente de trabalho. Isso veio com a publicação da Lei 10.666, de 2003. E também, decorrente do FAP, a gente instituiu o nexo técnico epidemiológico presumido para acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, correlacionando-os com a atividade econômica, que veio através da publicação da Lei 11.460, de 2006.
E por que a Previdência, né? A Previdência, historicamente, o papel principal foi conceder benefícios, né? O trabalhador, na hora que é adoentado, incapacitado por algum motivo, ele procurava a Previdência para receber seu benefício. A Previdência era o papel principal dela, apesar de ela ter uma fiscalização e uma arrecadação, não era o papel principal, primordial da Previdência Social, era mais a concessão de benefícios. Nos últimos anos isso ficou muito mais evidente, até culminar em 2006, com a saída, inclusive, da fiscalização e do Ministério da Fazenda. Atualmente, o Ministério da Previdência, ele gere basicamente os benefícios, né? Mas então, por quê? Porque essa ferramenta saindo da Previdência Social? Porque todos os trabalhadores, os segurados lesionados, procuram a Previdência. O emprego, as empresas que não fizeram a prevenção, que não cuidaram do trabalhador, depois vai para o Ministério da Saúde, que não deu conta de cuidar do trabalhador, acaba tudo lá para a Previdência. Então, todos os outros setores que falharam, quem pagava a conta sempre a Previdência, quem continua pagando sempre a Previdência. Nada mais lógico do que ela começar a pensar em prevenir para que a conta dela, no fim, seja menor, né? Então, a Previdência ela oferece um plano de benefício que protege não só o segurado, como sua família, contra a perda salarial, temporária ou permanente, em recorrência à disposição do segurado à situação de risco. Então, esse era o papel, ainda é o papel primordial do Ministério da Previdência Social. Esses são os benefícios concedidos pela Previdência, quando ocorre perda permanente da capacidade, ou por morte, ou por invalidez, ou por velhice, ou quando ocorre a perda temporária. Isso aqui em relação, tem outros benefícios, claro, isso aqui eu estou falando mais em relação ao trabalhador. A Previdência sempre colaborou com os organismos de segurança que se ocupam da segurança, saúde e bem-estar do trabalho, né? Através de incentivos tributários, que tem aí já há vários anos o SAT, né? Que é uma competência do Ministério da Previdência, gerido pelo Ministério da Fazenda. Sistemas de informação, eu acho que, apesar do nosso sistema de informação da Previdência não ser o ideal, é o melhor que tem no Brasil e, pelo que eu ouço nas palestras, é um dos melhores que tem no mundo. Mas ele ainda deixa a desejar e a gente está correndo atrás disso, de montar sistemas de informação, principalmente de saúde do trabalhador, mais fiéis ainda, né? E participa na construção, sempre participou na construção de política nacional e, dessa vez, mais enfaticamente, também atuando na área de prevenção. Então, a visão atual é que a prevenção deve ser parte integrante das políticas previdenciárias também. Então, a Previdência sabe que os acidentes de trabalho eles não são fortuitos, são desencadeados pelo homem, né, por alguma ação do homem no ambiente. Elas são previsíveis e são evitáveis através de medidas de segurança e de prevenção. Considerando tudo isso que a gente conversou, e considerando ainda a inexistência de informação de redução dos acidentes de trabalho, ao contrário que a gente vê na literatura, em artigos, é que o nível de acidente de trabalho está aumentando cada vez mais. Os custos também, por a gente não saber certo qual é a quantidade, né, de acidentes e doenças do trabalho, os custos também a gente não tem uma clareza da situação, só sabemos que é muito alto e sabemos também que é mais alto do que a gente imagina, e que as principais determinantes da redução dos acidentes de trabalho dependem do grau de desenvolvimento do país, depende de fiscalização e tributação, e principalmente da educação dos empregadores, dos empregados e da sociedade, de uma forma geral, e sabendo que somente o balanço entre as medidas de proteção que promove uma redução dos custos operacionais para a empresa é que ela vai se interessar em realmente tomar essas medidas de prevenção. E, diante desse painel que a gente tem absurdo, né, quantidades de acidentes registrados, e isso é tudo subnotificado. A quantidade alta de acidentes, isso daqui é uma estatística de 2005, uma quantidade alta de doença do trabalho, uma quantidade alta de óbito,
O Brasil está, acho que, em 5º lugar no mundo de país que mais causa acidentes de trabalho. Decorrente de todos esses custos, né, o governo resolve instituir uma política de prevenção e tributação de acidentes do trabalho, ficando a cargo da Previdência a elaboração e aplicação de uma metodologia específica e eficiente, de forma que a gente realmente previna os acidentes e as doenças de trabalho. Com isso, veio a Lei 10.666, criando, né, um fator que diminuiria de 50% ou aumentaria em 50% a alíquota do SAT, né? O SAT, vocês sabem melhor que eu, né, é o seguro de acidente de trabalho que toda empresa recolhe sobre a folha de remuneração, que varia de acordo com a classificação, com a sua classificação em leve, médio ou moderado, de 1%, 2% ou 3%. Então, o governo resolveu flexibilizar esse tributo, penalizando as empresas que não cuidam da saúde do trabalhador e privilegiando aquelas empresas que cuidam da saúde do trabalhador. Então, eles pensaram, né, em instituir um fator que se multiplicasse ao SAT para aumentar ou diminuir essa contribuição de acordo com os cuidados, né, o programa de prevenção. Esse fator foi o Conselho Nacional de Previdência Social, eles montaram um grupo, né, para elaborar uma metodologia onde pudesse ser criado esse fator e aplicado sobre o SAT. Através da Resolução 1236 de 2004, foi publicada uma metodologia que esse grupo interministerial também ele criou, a metodologia que eu disse que eu não vou entrar no mérito. Essa Resolução de 1269 de 2006, ela aprimorou e aprofundou essa metodologia e tudo isso aprovado pelo Conselho Nacional da Previdência Social, que é quadripartite, com representantes do governo, dos vários ministérios, dos empregadores, dos empregados e da sociedade. A esse fator foi dado o nome de fator acidentário de prevenção. O que é, então, o FAP, ou o fator acidentário de prevenção? Ele é um multiplicador que varia de 0,5 a 2 sobre a alíquota do SAT. Ele tem o CID como fonte primária de informação, que antes a gente usava a CAT, e por uma série de motivos que vocês já conhecem, a CAT foi considerada inadequada para se fazer um levantamento do tamanho que foi feito, e como verificou-se que a cada benefício, que a cada afastamento do segurado, do trabalhador, do seu posto de trabalho, correspondia a um CID, e como o CID ele não é de declaração da empresa, é de declaração de um profissional liberal, de idoneidade reconhecida, a princípio, na sociedade, tomou-se ele como o elemento primário para fazer toda essa metodologia. E o FAP ele não é declaratório, ele é calculado pelo governo. E o CNAE, né, que eu pus aqui para falar pelo reenquadramento, né? Quando foi feita toda a metodologia do FAP, que fez todo um levantamento, feito um levantamento de 2000 a 2004, de todos os benefícios concedidos pela Previdência Social, por incapacidade, aí entrou tanto os previdenciários como os acidentários, optou-se por isso porque a gente não tinha noção, não temos ainda noção do quanto que é subnotificados os auxílio-doença acidentário, que no INSS a gente chama de B91. Então, optou-se na metodologia, incluir todos os benefícios relacionados com doença do trabalhador. Então, é auxílio-doença previdenciário, que não é decorrente do trabalho, auxílio-doença acidentário, as aposentadorias dos dois tipos, a pensão por morte e o auxílio acidente, tudo relacionado com doença do trabalhador. E quando foi feito todo esse levantamento, observou-se que algumas empresas que tinham o CNAE
que contribuíam com uma alíquota de 1%, elas tinham um número de benefício muito maior, em comparação, claro, com o número de trabalhador que ela tinha, e o número de afastamento, muito maior do que algumas empresas que contribuíam com uma alíquota de 30%. Então, viu-se que essa classificação, né, do CNAE em relação à contribuição do SAT não estava adequada. Então, foi feita toda uma metodologia pela clusterização e foram reclassificados, e todas as empresas foram reenquadradas, né? Algumas que eram 1 foram para 3, outras de 3 caiu para 1, outras mudaram. Mas a informação que eu tenho, eu não vi a tabela inteira, mas a informação que eu tenho é que a maioria diminuiu. E o que é levado em conta para calcular o FAP, né? Quais os fatores, quais os índices, quais os coeficientes que vai montar esse fator que vai ser multiplicado na alíquota do SAT. Então, foi feito todo um levantamento, né? E os índices foram determinados a frequência, gravidade e custo. Frequência seriam o número de benefícios, o número de trabalhadores afastados, então, o número de benefícios no INSS. A gravidade seria o tempo que esses benefícios duram, o tempo que esse trabalhador fica afastado. E o custo é o quanto a Previdência gastou com esse benefício. Para cada um deles é dado uma notinha de -2 a +2, faz uma somatória. Aquele que fica com -6 recebe o fator o FAP. Eu estou só falando assim, em linhas gerais, gente. A metodologia é muito mais complicada que isso. Mas aquele que fica com a somatória dos 3 índices de -6 recebe o fator acidentário de 0,5, e aquele com fator com a soma +6 recebe o FAP de 2, que multiplicado a sua porcentagem de contribuição do SAT vai ser aplicado sobre a folha de... que é isso aqui, sobre a remuneração, né? Então, aquelas empresas que contribuem, que têm um risco de grau leve, contribuem com 1%, elas podem ter o seu multiplicador, dependendo daqueles 3 índices, custo, gravidade e frequência, o seu multiplicador variando de 0,5 a 2. Então, ela pode contribuir de 0,5 a 2% aqui, né? Aqui, a de grau médio, que contribui com 2%, tem um fator, vai variar de 1 a 4. E a grau grave varia de 3 a 6. Bom, falando sobre a novidade, né? Então, o FAP ele era para ter sido implementado, era para estar no mercado, vamos dizer assim, a partir de 1º de janeiro. Houve algumas intercorrências esse ano, muita gritaria, muita chiadeira. A própria Previdência teve problema, a Dataprev entrou em greve e optou-se por adiar. E agora, em novembro, dia 22 de novembro, foi publicado uma portaria onde, a partir de agora, do dia 30 de novembro, a partir de amanhã, as empresas vão poder recorrer. Já vai estar na página, no site da Previdência, os benefícios que foram considerados no cálculo do FAP das empresas, os NITs e os CIDs desses benefícios. E as empresas vão ter 30 dias a partir de amanhã para impugnarem esse FAP, justificarem, né? Essas impugnações vão ser avaliadas pelo INSS, elas deverão ser feitas nas agências do INSS, vão ser avaliadas pelo INSS e o resultado final vai ser publicado em setembro de 2008. E a previsão é que em janeiro de 2009 o FAP seja realmente implementado. As impugnações vão ter um formulário próprio na página que as empresas vão poder retirar. Esse é o site da Previdência Social. Tem um ícone aqui só sobre o fator acidentário de prevenção. Quando entra na página, eles falam um histórico, mais ou menos um resumo do que é o FAP. E tem um ícone aqui onde cada empresa tem uma senha para acessar. Ela vai precisar do CNPJ, da raiz do CNPJ e da senha.
E aqui ele vai ter alguns dados, né, preencher. E vai ter o número de benefício por espécie. Esses aqui são as espécies da Previdência, que foram computadas no FAB. E vai vir os NITs e os CIDs de cada benefício considerado no SAB. A previsão é que a partir de amanhã está no ar. Eu não testei, não sei dizer, gente. A outra previsão que era para acontecer não aconteceu, né? Que foi em julho. E aqui é a tela onde as empresas vão poder verificar, consultar todas as características, todos os índices relacionados ao FAB. Os números de benefício por espécie, qual foi a notinha dela, frequência, gravidade e custo, e qual foi a sua nota. Tem o KNAI dela, massa salarial, que ela que informa essas coisas aqui, né? Tudo isso aqui vai estar no site, que com uma senha a empresa vai poder consultar. A empresa que não tiver essa senha tem que entrar em contato com o Ministério da Fazenda, que é eles que vão dar essa senha para a empresa. Isso a grande maioria já tem. Bom, né, no levantamento, em todo esse estudo para criar uma metodologia para introduzir a flexibilização da tributação, observou-se que em determinadas empresas, determinados ramos de atividade, ocorria muito mais alguns tipos de doença que em outros. E aí foi levantado o seguinte problema. Pertencer a um determinado grupo econômico, o CNAE, constitui um fator de risco para adoecer? Ou seja, existe alguma relação entre algumas doenças e algumas atividades praticadas pelo trabalhador? Se existe, qual é a dimensão desse risco? E foi feito todo um estudo epidemiológico, estatístico, né? Levando em conta, a metodologia usada foi a razão de chance, né? Razão de chance, onde todos os casos que tivessem uma razão de chance maior que 1 eram considerados como existindo nexo entre a patologia e o ramo de atividade, com 99% de confiança estatística, baseada numa série histórica de benefícios concedidos pelo INSS de 2000 a 2004. A matriz, então, para a formação do nexo técnico epidemiológica, ela foi feita por segurados e empregados, todos com vínculos. Na verdade, não foi feito por segurado, foi feito por vínculo, porque o segurado pode ter entrado, saído mais de uma vez nesse período. Afastado por mais de 15 dias, ou seja, tem que estar em benefício, tinha que ter tido um benefício na Previdência, nesse período de 2000 e 2004, categorizados por ramo de atividade e tendo também o CID como um elemento primário. A metodologia razão de chance utilizada foi essa aqui, né? Tem uma população de trabalhadores N, com uma população de expostos, ou seja, ele pertence a um CNAE, então o A e o B eles estão expostos a um determinado agente, com a população de não expostos, ou seja, pertence a outro CNAE, que é o C mais D, e o A aqui seria aqueles que pertencem a um determinado ramo e que desenvolvem uma determinada doença. Os não doentes são aqueles que pertencem a esse determinado ramo e desenvolvem outro tipo de doença. Os doentes são aqueles que desenvolvem essa doença, mas pertencem a um outro tipo de atividade. E os não doentes são aqueles que têm outra doença e outra atividade. E nisso daqui, dando um exemplo, pega-se carga e descarga com dorsopatia. Então, nesse ramo de carga e descarga, dorsopatia tem 168 doentes. Nesse mesmo ramo de carga e descarga, tem 5.500 trabalhadores com outra patologia, que não a dorsopatia. Com dorsopatia em outros ramos, existe 195 mil doentes. E com outra patologia em outro ramo, mais de 21 milhões de doentes. Então, usando a
metodologia de razão de chance, que é fazer essa multiplicação cruzada, você vai encontrar um índice, e esse índice, se for, que é a razão de chance, se for maior que 1, ele é considerado como existindo nexo entre a patologia e o CNAE, ou seja, falando que pertencer a esse CNAE, esse ramo de atividade, tem grande chance, epidemiologicamente, mais de 99% de chance de pegar, de apresentar essa patologia. Então, aqui, a razão de chance deu 3,3. Então, é maior que 1. O que for maior que 1, que é 2,33, você passa para a porcentagem 233% de chance a mais de desenvolver dorsopatia do que se ele trabalhasse em qualquer outra atividade. Outro exemplo, que foi os transtornos mentais em banco. A mesma coisa, foi usado metodologia de razão de chance e foi encontrado uma razão de chance de 5,63, ou seja, 463% de chance a mais de desenvolver transtorno mental em banco do que em outra. E, diante de toda essa metodologia da exposição para o Conselho Nacional de Previdência Social, foi aprovada essa metodologia e a instituição do nexo técnico epidemiológico através da medida provisória 316, em 2006, que foi contemplada pela Lei 11.430, também em 2006, e o Decreto 6.042, esse ano saiu a instrução normativa normatizando esses dados. Então, o que mudou? O nexo técnico previdenciário, que antes ele era individual, o perito fazia caso a caso, através de uma CAT. Se não existisse a CAT, o próprio sistema da Previdência não deixava o perito conceder o B91. E aí ele teria que fazer PPP, vistorias, era um processo bem mais complicado. Agora não, agora é uma abordagem coletiva, né? Cada vez que a gente coloca um CID lá, e esse CID bate com o CNAE, onde esse trabalhador trabalha, se houver o nexo, ele já avisa o perito que tem o nexo. Aí o perito reconhece, através desse cruzamento, né, e concede com o B31, B91, independente de CAT ou de qualquer outra coisa. E o grande ganho para os trabalhadores, a gente entende que foi a inversão do ônus da prova, ou seja, nesse sistema antigo, quando não tinha CAT, que a gente não conseguia conceder o benefício, o segurado que tinha que ir correndo para as empresas, arrumar toda a documentação, e uma boa parte das vezes eles não conseguiam que as empresas forneciam essa documentação. Agora é o contrário. Se a gente não puder dizer que não é, a gente vai dizer que é, e quem vai provar que não é para a Previdência vão ser as empresas. Então, houve uma inversão do ônus da prova, um ganho para a sociedade. Mas o nexo técnico individual, todos os outros nexos técnicos continuam existindo, né? Então, precisa haver um trabalho e precisa haver um agravo. Se esse agravo for típico, for característico do trabalho, como, por exemplo, uma pneumoconiose, né, que só desenvolve num ambiente de trabalho, nem precisa aplicar o NETEP, já concede como doença profissional. Aí depois tem o batimento com o nexo epidemiológico, que vai vir essa pergunta, vai bater com a matriz, vai cruzar com a matriz do nexo técnico epidemiológico, criada com aquela metodologia. Essa matriz foi feita um batimento de todos os quinais, raios de quinai com grupamento CID, de todos eles, e foi montada uma matriz, né? Então, sempre que a gente coloca um CID, ele busca essa matriz, e se houver o nexo técnico epidemiológico, a gente vai caracterizar o nexo técnico epidemiológico. Entretanto, existem alguns cruzamentos que vão aparecer para a tela do perito e que o perito ali na hora vai saber que não é. Dando exemplos assim bem grosseiro, por exemplo, uma construção civil, uma fratura, uma queda com uma fratura numa construção civil. Vai ter o nexo técnico. Só que durante a conversa, a entrevista do perito, o próprio segurado fala que foi jogando bola, que foi em casa. Então, o perito pode descaracterizar sem nenhum problema. E o contrário, pensando num banco, né, uma pessoa que trabalha num banco e que quebra uma perna,
dentro do banco, cai, quebra a perna, não vai vir o nexo, porque no banco não é comum se quebrar a perna, né? Então, não vai aparecer para o perito que existe nexo técnico-epidemiológico. Só que aí o perito vai poder caracterizar, desde que existe uma CAT, uma documentação, ele vai poder caracterizar como nexo técnico, né? E não é mais epidemiológico, né? É o nexo técnico previdenciário, porque ele concedeu não baseado na epidemiologia, e sim um fato, naquele caso individual. Então, a gente continua tendo liberdade para conceder ou não conceder baseado no nexo técnico epidemiológico. Aqui é a Instrução Normativa número 16, publicada em fevereiro de 2007, onde é a perícia responsável para caracterizar se esse acidente de trabalho aconteceu mesmo naquela empresa, né? Ele que vai reconhecer o nexo entre o trabalho e o agravo. Através da lista A, aquela que eu falei, primeiro vai ver se existe o nexo profissional, se existe já vai conceder, se não vai para a tela B e, por fim, para a matriz do nexo técnico. E aqui, rapidamente, é todo o fluxo que a perícia que ocorre dentro do INSS para as impugnações, né? Então, se um benefício, né, entra aqui, ele entra no INSS sem espécie, entra como um auxílio-doença, não entra nem como previdenciário nem acidentário. Durante a perícia, primeira coisa que o perito vai ter que reconhecer é a incapacidade. Se não houver, se o perito não reconhecer a incapacidade, não tem como reconhecer o nexo técnico ou qualquer outro tipo de nexo. Só vai ter nexo se houver incapacidade. Pelo menos é assim que está o sistema atual. Então, se houver nexo técnico, a perícia vai aparecer, né? Se houver, durante esse levantamento viu-se que nesse KNAI é comum essa patologia, o perito vai decidir ali na hora se é ou se não é. Se ele falar que não é, ele vai conceder um B31. Se ele falar que é, vai ser concedido um B91. Esse B91 pode ser contestado pela empresa. Então, se a empresa não concordar que existe nexo, que aquela patologia decorreu lá no seu local de trabalho, ela vai poder entrar com um requerimento de não aplicação do NETEP. Esse requerimento também vai ser feito nas agências da Previdência Social, vão ser analisados por peritos que vai, diante da documentação e, se necessário, com vistorias no local de trabalho, vai confirmar o B91 ou vai alterar para o B31. Se essa decisão do perito não agradar, ou a empresa, se ele manteve o B31, ou ao segurado, se ele alterou para o B31, qualquer uma das duas partes vai poder entrar com um pedido de recurso junto ao Conselho Regional, Conselho de Recursos da Previdência Social. Quando entrar com o pedido de recurso, qualquer que seja a parte, aí que está o problema de até agora não ter saído ainda a orientação interna do INSS, é que quando o segurado ou a empresa entra com pedido de recurso, existe o efeito suspensivo nesse benefício. O que quer dizer isso? A gente sabe que, acho que vocês sabem também, que o B91, que é o auxílio doença acidentário, cada vez que ele é concedido, ele tem algumas vantagens para o trabalhador. Eles ganham 1 ano de estabilidade no emprego e eles têm direito de recolher o fundo de garantia. Essas coisas, basicamente, não acontecem no B31. Quando entra com um recurso para avaliar a empresa, para avaliar o tipo de benefício nessa fase aqui, ocorre o efeito suspensivo, ou seja, essas vantagens do benefício eles são suspensas. Aí o que acontece? Geralmente não, pode acontecer desse B91 ter sido concedido para um segurado que não tenha qualidade de segurado, ou seja, ele se acidentou com menos de 1 ano de trabalho. Aí é concedido o B91 porque os acidentes de trabalho ou doenças profissionais são isentos de carência. Se aconteceu esse problema no primeiro dia, não tem problema, isento de carência. A hora que tem o efeito suspensivo, que você tira essas vantagens, ele vai ter que ter qualidade de segurado. Então, esses benefícios aqui podem ser até cessados.
Então, está dando um problema jurídico muito grande e a nossa OI está emperrada na Procuradoria para resolver esse problema aqui. Mas, segundo a informação da DIBEM, da Diretoria de Benefícios, está para sair. Mas eu estou ouvindo isso daí faz 2 meses. Agora não vi nada, não. Ao contrário, se não tiver um nexo técnico, a perícia médica assim mesmo pode reconhecer, né? Não concordar que não haja o nexo técnico, conceder o B91, ou concorda com a não aplicação do nexo técnico e conceder um B31. Qualquer uma dessas decisões pode ser contestada tanto pela empresa como pelo segurado, desde que não estejam satisfeitos com a conclusão. Depois a gente pode tirar dúvidas, se vocês quiserem, né? Esse aqui é o decreto que fala, né, sobre a impugnação. A empresa vai ter 15 dias após a data da entrega ou 15 dias após a ciência da decisão da perícia médica para entrar com a impugnação. Ela vai ter que apresentar toda a documentação, né, de gestão, de que ela gere o risco, né, e vai ter que ter um responsável técnico legal, responsável por toda essa documentação. A documentação que a gente espera, né, não vai ter, isso está no decreto, mas não vai ter um documento lá na Previdência para entregar para a empresa, mas o que a gente espera é que a empresa apresente para o INSS as demonstrações ambientais, né, PPRA, PCMSO, PCMAT, o perfil profissiográfico, programas de gestão de risco, e que tenha sempre um responsável legal. Se durante a análise da perícia for observado que essa documentação é falsa, a perícia vai encaminhar essa documentação para a Procuradoria Federal especializada para os devidos encaminhamentos, porque a gente sabe, né, que tem muitas empresas que forjam, né, esse tipo de trabalho, não representam a realidade da empresa. Faltam 5 minutos. Então, a aplicação do NETEP, ele já está, enquanto o FAP ainda não está em vigência, o NETEP já está em vigência desde 1º de abril de 2007, e eles só se aplicam aos benefícios onde a primeira perícia foi feita após 1º de abril de 2007. Os benefícios anteriores, que já estão em manutenção, os pedidos de revisão ou de recurso, o NETEP não é aplicado. Então, uma evolução do que aconteceu com o nexo técnico epidemiológico, com a concessão de B91, com a implementação do nexo técnico epidemiológico. Então, aqui, janeiro, era concedido até então em torno de 5% de B31, 95% de B31. Janeiro, fevereiro e março. Com a aplicação do nexo técnico, a partir de 1º de abril, a concessão de B91 triplicou. E desde então vem se mantendo em torno de 16% a 15%. Aqui tem uma evolução até setembro, de outubro ainda não tem. Essa é a evolução, né? A gente está percebendo que os B31 lentamente estão caindo e o B91 vem aumentando. Esse aqui é por gerência. Desde janeiro, fevereiro, cada coluninha representa um mês. Então, a gente vê que a concessão de B31 está caindo lentamente na maioria das gerências. No estado de São Paulo, nós somos em 23 gerências. E o B91 vem aumentando devagarzinho. Em relação a janeiro, fevereiro e março, em relação aos últimos meses. Então, como eu disse no começo, a gente sabe que o FAP e o nexo técnico epidemiológico são uma ferramenta excelentes, né, para avaliação. Mas a gente sabe também que existem algumas correções a ser feitas, principalmente no nexo técnico epidemiológico, né? E a própria portaria, o próprio decreto fala que será criada uma comissão interministerial para avaliar o desenvolvimento, né, acompanhar o desenvolvimento principalmente do nexo técnico, porque o FAP, por ser tributário, ele não é mais da Previdência Social, ele vai passar a ser do Ministério da Fazenda, da Superreceita.
só que eles ainda não assumiram, então a Previdência ainda está tocando, mas em muito pouco tempo vai passar para eles, né? E essa comissão vai acompanhar basicamente o nexo técnico epidemiológico. E a gente tem feito algumas alterações, né? A gente tem, até o fim do ano vai ser publicada uma nova matriz, onde vai ser computados os benefícios até 2006, e vão entrar mais alguns CIDs, os cânceres vão entrar na matriz, né? Relacionando com alguns quinais. A gente vai implementar algumas alterações no SAB. Uma das necessidades que a gente vê é o fornecimento para o segurado da justificativa quando o perito não aplicou, ou para a própria empresa quando aplicou, né? Pode requerer a justificativa. E tem mais algumas, né? A gente está montando um workshop, uma oficina de trabalho com a Abrasco, para estudar também a metodologia, para ver se tem alguma falha, né? Então, essa equipe está tentando trabalhar para fazer o nexo técnico ser o mais fiel possível, né, da realidade. E alguns temas eu acho que a gente pode deixar para debater, né, que é o que vai interessar realmente para vocês. A opinião que eu tenho, assim, que eu vejo com tudo isso daí, é que houve uma mudança para a medicina do trabalho, né? A medicina do trabalho, a partir de agora, vai ser outra. Ela vai ter uma importância muito maior dentro da empresa, né? A medicina do trabalho, que já defendia, os médicos do trabalho que já defendiam o interesse do patrão, vão continuar defendendo o interesse do patrão, claro. Eles vão ter que manter a saúde do trabalhador em excelentes condições, porque a gente sabe que cada vez que um se afastar, o FAP da empresa vai aumentar. Então, a medicina do trabalho vai continuar cuidando do patrimônio do patrão, né? Vai cuidar do trabalhador também, a diferença é essa, né? Além do patrão, do trabalho também. Gente, eu não estou falando, não estou generalizando, viu? Não tenho nada contra. Eu acho que existem ótimas empresas com ótimos médicos do trabalho. Nós estamos falando aqui das más empresas que não gerem e que essas serão punidas. As empresas boas, que têm uma medicina do trabalho boa, que cuidam da prevenção, eles não estão preocupados com isso aí, porque o FAP deles vão até cair, né? A contribuição deles, a tributação do SAT deles vai até cair. Nós estamos falando aqui aquelas empresas que não gerem, aquelas empresas que não têm uma medicina do trabalho atuante, né? Então, agora, o médico do trabalho dessas empresas vai ter que atuar de uma outra forma, prevenindo a doença, né, para que os segurados, os trabalhadores não se afastem, porque esses afastamentos vão influir diretamente no FAP. Né? 1 minuto. Então, na minha opinião, a medicina do trabalho agora vai ser muito mais valorizada do que já era até agora. Vai ter que ter um PCMSO realmente fiel e que realmente funcione, um acompanhamento de absenteísmo. O médico do trabalho vai ter que estar por dentro de tudo, por que o trabalhador faltou, o que aconteceu, se o problema é em casa, se o problema é dentro do trabalho, né? E tudo isso daí vai fazer parte de uma vigilância do trabalhador. Tá? Bem rapidamente, porque tem muito mais coisa para falar, né, muito mais detalhes, isso daqui é o nexo técnico epidemiológico. Só que vocês saibam que a gente está estudando, continuamos estudando, tentando aprimorar, tentando tirar as falhas, né, aceitando sugestões, que vocês virem que tiver errado para a gente, para essa comissão, tem representante do Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, Fundacentro, Ministério da Fazenda. É só entrar em contato com essa comissão que a gente vai tentar ver se é realmente um erro e tentar pará-los. Pois agora a gente pode discutir depois. Obrigada, gente. Eu agradecemos a doutora Ederli pela palestra esclarecedora. Ao final, nós teremos perguntas a ela e aos debatedores, tá? E eu acho que vai ser a parte assim que vai acrescentar bastante a nossa participação. Eu quero só deixar assim como coordenador, eu tenho algumas perguntas que eu já até preparei, mas eu queria já desde já deixar uma encomenda para os 2 debatedores que vão fazer as suas apresentações, mas eu gostaria que não deixassem
para já começar a dar uma aquecida nos debates, não deixar de comentar 3 coisas, tá? Primeiro, sobre a consistência da metodologia do nexo técnico. 5 minutinhos, 2 minutinhos, cada um comentasse. Segundo lugar, que também comentassem sobre a consistência da metodologia do cálculo do FAT. 3, 5 minutos para dar uma aquecida. E a terceira encomenda é uma encomenda do dia 23, de anteontem praticamente, e que vai começar a vigir a partir de amanhã, dia 30, que é a questão da divulgação na rede internacional de computador do NIT, que é a identificação do trabalhador, e do CID, das doenças que geraram benefício acidentário, e, como na metodologia do FAP, são todos os benefícios, os acidentários e não acidentários, se vai ser razoável ter um CID de grupos de doenças divulgado na rede da internet. É verdade que o acesso vai ser limitado a quem tem a senha da sua própria empresa, mas me parece que isso remonta àquela questão de 2 ou 3 anos atrás, quando se questionou a divulgação dos indicadores biológicos. Essa é uma novidade do dia 23 e é a partir de amanhã, ok? Então, eu gostaria que... E depois, evidentemente, eu acho que esse assunto vai ser objeto de debate, a Ederli vai nos ajudar, mas, de qualquer maneira, e como a ANANT tem uma reunião amanhã, que não se esqueça desse detalhe que muitos ainda não perceberam, que até muitos não conhecem, né, essa portaria que foi publicada no dia 23. Então, eu pediria aos debatedores que já comentassem dentro do possível, além daquilo que vão comentar e que trouxeram pronto, né, esses 3 assuntos que é importante. Bom, então, dando continuidade, eu convido o professor Paulo Reis, que será um dos debatedores, é médico do trabalho há 25 anos, professor de pós-graduação de Engenharia de Segurança da Universidade Federal da Bahia, professor de pós-graduação de Medicina do Trabalho da Fundação Baiana de Desenvolvimento das Ciências, assessor médico legal da Braskem, Ford, Avon, Petrobras, entre outras, mestre em Ciências da Informação pelo Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia, consultor em Gestão de Informação da Saúde do Trabalhador. Paulo, a palavra sua, 20 minutos, se puder reduzir para 15, para que a gente tenha tempo para debater, a gente agradece. Um grande abraço. O objetivo é esse, já empurrando. Bom dia a todos. Na realidade, tentando responder essa questão e ir direto ao ponto, né? Assim, o que fazer? Acho que as questões estão colocadas aí com muita clareza, né? Os dispositivos legais estão aí. Bom, a primeira questão que a gente pode colocar é, frente a esse cenário, a perícia médica do INSS está tecnicamente preparada para enfrentar isso? Veja, já foi colocado aqui, eu vou passar rapidamente, como se faz a análise médico-pericial, primeiro com... Acho que está indo sozinho. Pode voltar. Ok, pode deixar aí. Então, a análise médico-pericial é feita primeiro com a caracterização da doença e da incapacidade. Então, só se vai ao estabelecimento de nexo se houver incapacidade. Vamos em frente? Então, para o nexo técnico previdenciário, imaginando que seja aquele que está lá na lista, o que foi publicado no decreto no 6042. Tem lá uma lista de CIDs. Aparece lá na tela perito, como foi dito. Essa é uma prerrogativa do perito. Ele confirma esse nexo?
Pode ir em frente. Se ele não confirmar, pode ir. Ele justifica. Para a Previdência Social, é requerido que ele justifique. E aí, entra uma, assim, possibilidade da empresa organizada oferecer à Previdência Social dados na forma de um parecer técnico prévio e que, se ele concordar, ele pode concluir como 31. Caso contrário, se sim, ele define se a doença ocupacional acidente de trabalho, pode ir, e pergunta, existe CAT? Vamos em frente. Se sim, ele conclui como 91, em frente. Se não, ele também conclui como 91. Isso significa que a CAT perde, de alguma forma, a força. Eu diria assim, é como se diz, a CAT subiu no telhado. Mais ou menos por aí. Está na Instrução Normativa 16, que as empresas não serão multadas se não emitirem a CAT quando o nexo técnico estiver estabelecido. Eu não estou dizendo que a CAT morreu, a CAT não acabou, ela continua lá. Ela é descrita lá pela Lei 8.213 e isso não foi mudado. Continua sendo obrigatória a emissão da CAT. É apenas um detalhe. Em frente. Imaginando que o nexo, então, não está no estudo do INSS. Uma questão, anexo, e aqui falamos em nexo individual. Em frente. Se não, ele conclui como 31. Em frente. Se sim, há que justificar, porque o nexo não está na lista, e aí o perito justifica, e a mesma questão em relação à CAT. Claro que se ele justificar, a CAT não será cobrada. Em frente, pode ir, no mesma linha. Pode ir. Em frente. O terceiro ponto é quando o CID está na lista A, e essa é uma novidade que trouxe a Instrução Normativa 16, que me parece um pouco complicado. Aí define-se o chamado nexo automático. Vai em frente. Aí a Instrução Normativa da Previdência impede, bloqueia a perícia médica de solicitar dados para a empresa e bloqueia a empresa de ingressar com uma ação de natureza administrativa na Previdência Social. Feito isso, sobra o que se a empresa entender que o nexo é indevido? Pode ir? Vai? Não há outro meio, por enquanto, até que haja um novo dispositivo. Em frente. A segunda questão, então, diz, as empresas estão preparadas? O que vamos fazer com isso? Em frente. Isso é do valor econômico, é de 26 de setembro e o gráfico foi digitalizado do jornal. Imagina que até março de 2007, pode ir? Estão falando de dorsopatias, como auxílio-doença previdenciário, que a partir de abril, com o NTEP, migrou aqui de 300 para 3 mil. Vai. O que significa isso exatamente e que leitura nós temos disso, nós, médicos do trabalho? Em frente. As lesões de ombro, um salto importante. Em frente. E o que já foi mostrado aqui, o avanço dos auxílios-doença acidentário. Em frente. Na realidade, a gente sempre utilizou essa prerrogativa de que, como premissa básica, né, não há saúde no trabalho sem gestão e não há gestão sem informação. Se pudermos apontar um caminho, e esse é o caminho que está aqui colocado, diz assim, o que esperar do médico do trabalho? Para esse tema, fazer gestão de informação. Vai em frente. Infelizmente, temos encontrado isso em grandes empresas ainda. Pode ir em frente. Ou talvez migrando para meios eletrônicos, mas o que nós estamos questionando aqui é o uso da informação. Então, vai em frente. Nós vivemos um paradoxo de escassez de conhecimento na abundância de dados, ou seja, temos muitos dados. Em frente. Temos sugerido, e como caminho alternativo, a utilização de uma metodologia, que é um espectro de resposta biológica,
E em sintonia com a primeira fala do Dr. Carlos, em frente, assim, qual é o caminho? O caminho é promover a saúde das pessoas, sim. Eu acho que é por aqui que nós temos que trabalhar e muito. Em frente. Se não trabalharmos muito aqui, começam a aparecer os primeiros problemas com exames laboratoriais alterados, provas funcionais alteradas, em frente, ou sinais e sintomas, em frente, ou o absenteísmo de curto prazo, como já foi referido aqui. Na realidade, como nós estamos falando até aí, nós estamos falando de domínio da empresa. Deve a empresa dominar isso. Porque a partir daí, em frente, pode ir? Os afastamentos de longo prazo já é domínio também da Previdência Social, e já se utiliza os benefícios 31, 91, 94, ou as aposentadorias por invalidez, com os benefícios 32, 92, ou as mortes, pode ir? Com a espécie 93, com sempre maior custo, maior gravidade. Pode ir em frente? Assim, nós estamos falando do foco epidemiológico, do foco coletivo. Pode ir? Se trabalharmos nessa linha, que é uma região de domínio da empresa, ou uma região de domínio do INSS, utilizar sinais e sintomas ainda precoce em frente. Pode ir? Podemos conhecer a epidemiologia de sinais e sintomas, como esse exemplo, e talvez começar a correlacionar dados da empresa com os dados do nexo técnico epidemiológico. Nós estamos muito antes de ocorrer afastamentos superiores a 15 dias. Pode ir em frente? Ou ainda em domínio, na região do domínio da empresa, com os afastamentos de curto prazo, as licenças médicas em frente. Também conhecer, pode ir? Tá? Como está aqui no exemplo, as doenças do sistema osteomuscular, mas conhecer um pouco mais, pode ir? Que doença nós estamos falando? Estamos falando das dorsalgias. E definir melhor, ou conhecer melhor essas questões e ações, não é, utilizando dados coletivos. Pode ir? Bom, aí é o foco individual. E, necessariamente, utilizando um modelo proposto pelo professor Hudson Couto, e a gente pode trabalhar rapidamente assim. Vamos lá? Nos afastamentos de curto prazo, é região de domínio da empresa. Vamos lá. Pode ir em frente. A primeira questão que se coloca é: o CID está no CNAE, está na lista A, está na lista B? Pode ir? Se não, finaliza. Se sim, está entre CIDs espúrios. O que chama CIDs espúrios? Não há nenhuma conotação pejorativa, mas inconsistentes. Eu me refiro a apendicite aguda em trabalhadores de hospital, tuberculose pulmonar em trabalhadores do duty free, tuberculose pulmonar e diabetes em trabalhadores de panificadoras. Coisas desse tipo que apareceram de alguma forma. Se sim, me parece que há um relatório padrão de NTEP não ofereça maiores dificuldades para a negação, como também pela própria postura da perícia médica da Previdência Social que se espera. Mas, se não, assim, pode ir em frente? A medicina do trabalho avalia o caso e vem uma questão: o CID é consistente? Pode ir em frente? Se não, o médico do trabalho esclarece com o médico assistente. Pode ir em frente? Se sim, ele prossegue, vamos em frente no fluxo? Pode ir? A medicina e a higiene concordam com o nexo? Essa é uma questão que se coloca na licença de curto prazo. Vamos em frente. Se sim, emite um relatório padrão e um plano de ação para correção. Me parece que aí é a competência em sentido duplo. Tanto a competência de reconhecer que tem um problema, como a competência de descaracterizar quando não existiu o problema. Pode ir em frente? Se não, vem uma questão: existem evidências para descaracterizar? Assim, evidências é uma palavra muito forte. Foram colocados aqui vários documentos e eu estou falando de evidência documental. Vamos em frente? Se sim, a medicina e a higiene elaboram esse relatório padrão e arquiva ele em prontuário médico. Vamos em frente? Se não, procura, então, essas evidências e determinar as evidências, enfim. O nexo é indevido? Se não, a medicina elabora o relatório e
um plano de ação para correção. Você reconheceu o problema. Em frente? Se sim, a medicina elabora de negação do NTEP já com essa evidência. Veja que nós estamos ainda em licenças de curto prazo. Vai em frente. E nos afastamentos de longo prazo? Bom, de longo prazo já é região de domínio, tanto da empresa como da Previdência Social. Aqui nós estamos falando dos benefícios propriamente ditos. Vamos em frente? Pode ir. O CID está na lista do NTEP? Vamos em frente? Se não, Recursos Humanos preenche o atestado de afastamento do trabalho, a agenda perícia, previsto 31, e o preposto acompanha. Se sim, o nexo foi reconhecido pela medicina, imagino que o nexo já foi definido lá na licença de curto prazo, ou não. Se sim, encaminha para a Previdência e acompanha pelo website. Se não, existe o relatório, eu imagino que foi feito esse relatório. Se não, por algum motivo, faça o relatório. Em frente, se sim, o jurídico inicia o processo. Por que jurídico? É uma ação de natureza administrativa e quem lidera é um advogado. É requerido um assistente técnico previdenciário. Os médicos coordenadores de programas estão proibidos de ter essa atividade pela resolução do Conselho Federal de Medicina, é a 1488, atualizada pela 1810. Então, se há requerimento de um assistente técnico previdenciário, precisa ser externo à empresa e que vai apoiar esse jurídico para a ação administrativa. Em frente. Pode ir. O recurso foi deferido? Sim. Finaliza. Se não, o jurídico inicia, então, um recurso ao Conselho de Recursos da Previdência. Em frente. Aí é a oportunidade de incluir novos documentos, novas evidências. Isso é possível. O recurso foi deferido? Se sim, finaliza. Se não, avaliar politicamente o ingresso de uma ação aí na Justiça Federal. Em frente. Precisa lembrar que o CID do nexo técnico epidemiológico, como é dito, é frequencista do FAP, mesmo que seja descaracterizado aquele caso para aquele NTEP, ele continua valendo para o fator acidentário previdenciário, porque ele está listado lá no 6042. Então, a lesão, o exemplo que foi dado aqui pela palestrante, do acidente da construção civil que ocorreu jogando bola, não é nexo individual, não conta fundo de garantia, não conta estabilidade, mas conta por FAP. Talvez esse seja um dos pontos que mereça algum tipo de consideração que vai interferir no FAP da empresa. Se a empresa tem uma legião de jogadores de futebol amadores, está dentro d'água, né? Com lesões de joelho, por exemplo. Em frente. Os principais problemas e talvez alguns comentários a pedido do Arlindo. A gente entende que houve uma excessiva importância a testes de significância estatísticas frente a outras evidências. Isso está claramente estabelecido na legislação, em toda a literatura científica, não é? Pode ir? Tem associações espúrias de causalidade mostrando uma alta sensibilidade. Então, tem questões, e aí eu estou dizendo, é um modelo. O modelo é taxar as empresas por presunção. É presumido que haja apendicite aguda em trabalhadores de hospital associado ao trabalho e que vai se taxar a empresa por esse motivo, por presunção. Mas não há, obviamente, pelo menos pelas minhas pesquisas, no mundo inteiro, nenhum artigo publicado que mostre esse tipo de associação. Tem. Apendicite aguda em trabalhadores de hospital. Sempre aumentando o conhecimento. Vamos lá. Vários quinais sem qualquer CID com NTEP estabelecido. Por exemplo, o 2011 cloroiálcolis não tem CID estabelecido, ferro-gusa, distribuição de energia elétrica e muitos outros mostrando talvez uma baixa sensibilidade. E aí uma dúvida, pode ir em frente? Como é que foi definida a alíquota SAT
se não há nexo estabelecido. Não é como foi feito esse cálculo, já que é frequencista, digamos assim. 5 minutos. Ok. Permanência dos nexos técnicos espúrios para o cálculo do fator acidentário previdenciário em frente. E vocês podem lembrar de outros. Pode ir. O que pode ser feito? Na empresa, eu entendo que implantar práticas de gestão de informação de saúde dos trabalhadores. Imagino que esse seja um caminho fortemente sugerido. Na Previdência, utilizar associações causais conhecidas, e talvez esse seja um dos problemas em relação à base de dados, essa inconsistência da base de dados. Se utilizou uma base de dados enorme, envolvendo todos os benefícios, 31, 91, 92, 93, etc. E, assim, será que essa base não estaria contaminada? Não seria melhor caracterizar como caso em epidemiologia uma lista que já existe e já existia, que era a lista B, desde 99, que tem sintonia com a própria lista da Organização Mundial de Saúde? Não me parece, assim, reinvenção da roda? Matar a lista B e buscar outras associações, talvez isso tenha proporcionado acontecer algumas associações que a gente não consegue explicação, pelo menos no conhecimento atual. Na perícia médica da Previdência, utilizar os critérios da Resolução 1488, para o estabelecimento de nexo e dos protocolos médicos experienciais. Em recente congresso de reabilitação profissional aqui em São Paulo, um dos prepostos da Previdência Social nos adiantou de que novos protocolos de avaliação médico-pericial estão sendo elaborados e brevemente publicados. Então, me parece que existe um arsenal assim, bom para a perícia médica trabalhar. Em frente. Os principais impactos financeiros, o que se espera disso? Um aumento de custo incidente sobre a folha de pagamento dos empregados, variando de 1,5% a 6%, decorrente do FAP e do SAT. Sobre as empresas contratadas, imaginem, todo esse modelo que aqui eu estou mostrando, as necessidades colocadas para as empresas, será muito difícil as pequenas empresas e até médias empresas atenderem. As grandes empresas que contratam as médias e as pequenas, que já têm uma responsabilidade solidária, precisam redobrar essa atenção. Senão, vão pagar a conta. 1 minuto. Em frente. Incremento das ações judiciais com crescentes dificuldades, não é? de contestação e defesa. Incremento de ações de reivindicações de natureza sindical. Incremento de intervenções no Ministério Público do Trabalho. E, novamente, outros. Acho que a gente pode discutir em seguida bastante coisa. Obrigado. Muito obrigado pela brilhante apresentação. Eu convido o Paulo a permanecer aqui na mesa ou ir para o auditório. Bom, nós vamos agora, então, chamar o aniversariante do dia. É a surpresa e a novidade. Dessa data querida, muitas felicidades. O Mário, apesar de dispensar a apresentação, mas eu vou seguir aqui, eu sou comportado o roteirinho. Médico especialista em medicina do trabalho da ANANT AMB, auditor fiscal do Ministério do Trabalho em São Paulo, é vice-presidente da ANANT, membro da comissão tripartite da NR4 e NR32. Eu deixo agora também para o Mário, vou cobrar depois aqui do Paulo, porque ele não respondeu todas as minhas primeiras questões, mas para a gente ganhar tempo, ao final, além do Mário responder aquelas 3 primeiras questões, eu também vou cobrar do Paulo ele responder. Uma ele já respondeu, mas acho que faltaram 2. Ok, Mário? Então, 20 minutos, e quando faltar 5 minutos eu vou lembrar.
Tá bom. E o aniversariante tem nem um minuto a mais. Obrigado aí pelo convite, pela organização. Parabéns à organização, não pelo aniversário, pela lembrança do aniversário, mas mais pela organização de mais esse evento, que é sempre muito bom para a ANANS poder estar fazendo essa discussão de alto nível todo ano aqui em São Paulo. Eu tive um probleminha, acabei esquecendo a minha transparência. Eu preparei um material específico para a apresentação de hoje, mas não foi muito problemático, porque além das questões que foram apresentadas pelo amigo Arlindo e pela grande apresentação do Paulo, eu não tendo a cola da transparência, eu posso ficar mais à vontade para fazer um comentário mais aberto. Bom, eu comecei aqui, a minha transparência, ela fala primeiro sobre a importância da alteração legal, né? Eu, como médico do Ministério do Trabalho, e na época discutindo pelo Ministério do Trabalho, e durante as discussões da Política Nacional de Segurança do Trabalho, me coloquei, o Ministério do Trabalho se colocou altamente favorável às diretrizes e os princípios que norteiam as alterações legais da Previdência Social. Princípios esses fundamentais, o primeiro deles, que sempre foi defendido, inclusive, pelo setor empresarial, era de que quem tem mais acidente paga mais, que é o princípio do malus e bônus. E outros que a gente vai estar falando, que nortearam a elaboração das alterações e que foram defendidos pelo Ministério do Trabalho. O que eu queria assinalar nesse momento atual histórico da implantação do nexo técnico e do FAP é a grande desinformação, né? A desinformação é total, desinformação especialmente do setor empresarial e muito dos técnicos, uma grande desinformação também da área institucional. Eu falo como Ministério do Trabalho, mesmo dentro do Ministério do Trabalho, a desinformação é muito grande, né? Saúde também, e também dentro da Previdência Social, né? Acho que dentro da Previdência Social, o processo de divulgação está muito lento, né? Comparada à significância das alterações legais. Na minha opinião, eu fui coordenador, fui gerente de medicina do trabalho da Fundacet em 1970 e pouco. Então, eu estou há mais de 30 anos na área, estou no Ministério do Trabalho há 32 anos, eu considero essa uma das grandes alterações da área de segurança e saúde, nessa minha vivência, minha longa vivência. Eu comecei, só para vocês terem uma ideia, comecei na mudança, ou na consolidação das leis, consolidação das leis de segurança e saúde, que gerou a portaria 3214. Né? E vejo que de lá para cá, do ponto de vista de um determinante modificatório, vamos chamar assim, né? De um determinante que pode modificar o curso de uma especialidade, eu diria que essas alterações é um determinante, né? Poucas vezes, talvez, na época do PPRA, PCMSO, que gerou um segmento novo, que são as empresas prestadoras de serviço, também foi um momento importante. Mas, do ponto de vista lógico, esse é um determinante maior, inclusive, do PPRA, PCMSO. Então, valorizo muito. O que significa, nesse país, o fato de você ter um determinante de modificação não significa que modifica, né? A história desse país mostra que nem sempre as coisas correm atrás dos determinantes, né? E, aliás, a história dessa área está mostrando isso, né? Nós estamos aí com 9 meses de implementação do nexo técnico epidemiológico e pouca coisa, tem muita gente não sabendo, né? É inacreditável que um determinante desse possa gerar tanta pouca informação, tanta pouca preocupação. Mas essa é a nossa história. Com esses dois elementos que embasam a minha apresentação, eu quero entrar rapidamente nas questões que foram colocadas nas perguntas para os debatedores. A primeira delas é dizer o seguinte: nessa linha de mudança significativa, as alterações legais previdenciárias, elas batem em ou pelo menos dois elementos fundamentais que sustentam o sistema de segurança e saúde no país. Um deles é a questão do enxergar da instituição na área a partir de resultado, né? O nexo técnico epidemiológico e o FAP, ele induz, né, do ponto de vista legal, quer dizer, a instituição empurra o setor empresarial a ser avaliado por resultado e não por ação, né? A medicina do trabalho vamos falar sobre a medicina do trabalho, não só sobre saúde e segurança. A medicina do trabalho, que, abrindo um parênteses, na minha percepção, é a área mais afetada pelo nexo técnico e pelo FAP. A medicina do trabalho, ela passa